Pode sim, senhora, dona Renata. E quem vai abrir aí no versículo de hoje? Que é Eu posso. Provérbios Provérbios 16. 16. Quem disse eu posso, Quem disse eu Camila? posso, Camila? Camila, Eu tô com eco em Eu tô algum com eco em canto. algum. deve Camila, ser eu o acho meu. que é o seu, quando você abre, fica. Tira o som ou inverte o som, se você está com dor de dispositivo, e testa. Para a hora da leitura não ficar duplo. Fala bom dia, Camila, para a gente testar. Bom dia, Fala. meninas. Aí, ficou bom, né, Ficou gente? bom, Não né, está com gente? eco, Não tá não, com né? eco, não, né? Eu normalmente entro só no computador. Eu não entro Então em tá dois bom. Então Tá tá dispositivos. bom, ótimo tá assim. ótimo Ficou assim. bom. Bom E meninas, dia. hoje eu tenho um testemunho, tá? Eu sou mulher dos testemunhos, gente. A minha vida é um testemunho vivo. Eu sou um milagre andante. Então, eu Mari, reservei um para temporizador. hoje. Então, a Renata quer dar o testemunho. Mari, já prepara aí o temporizador. A gente vai ter o testemunho da Renata, que é agora, né, gente? Que é agora. Já tá aí, Mari? Pode? Um Bom pouquinho, só dia, tô meninas. colocando na tela. Andréia. Andréia lá de São Paulo com o Benjamin e tá aqui com a gente. Cadê o Benjamin? Pega, beija, me vai, tá de bichinho dormindo lá, né? Cadê a Andréia, que eu não tô vendo? A Andréia, Entrou aqui. abre. Cara de Entrou sono. Gente, a minha resolução tá perfeita nesse iPad. Obrigada, Apple. Cadê a Camila para falar da Apple? Bom dia, Eu? Priscila e a Lei. Vamos lá, Vamos lá, gente? gente? Então, já são 7h26. Renata vai contar um testemunho para a gente. Tá, eu fico às vezes guardando uns testemunhos, né? Principalmente eu gosto das devocionais. E teve um dia que a pastora Leia falou sobre a cultura da honra. E ela deu uma tarefinha pra gente. Ela falou assim, gente, hoje vocês vão escolher uma pessoa intencionalmente e para poder vocês honrarem essa pessoa, né? E eu pensei, aí eu fui orar. Eu falei assim, Deus, eu quero honrar, eu quero cumprir a tarefinha que a pastora Leia deixou pra gente, mas eu quero fazer isso de forma intencional. Eu não quero fazer isso para amiga, para as pessoas muito próximas, eu quero fazer algo que assim, inimaginável. E eu fui orar e guardei isso no coração. E veio na minha mente, quando eu falo que eu vou pro culto das 8 horas lá na CMCIA, né, todo sábado, todo domingo, então eu saio da devocional correndo e vou pro culto. E lá tem uma senhorinha, que quando eu chegava, ela fica no meio, a dona Maria, do lado direito senta uma filha, do lado esquerdo senta outra filha. E eu chegava lá, gente, ela é a coisa mais gostosa do mundo, e eu falava assim, gente, ela me remete a tanta coisa boa, tanta coisa boa. Sabe quando a pastora fala sobre a questão do algodão, assim, que é gostoso abraçar? E eu falo assim, gente, ela é de abraçar. E um dia eu cheguei assim, eu posso dar um abraço? Eu queria coragem, né? Porque eu sou muito tímida, né? Não parece, mas eu sou. Aí eu fui lá e falei assim, eu posso dar um abraço na senhora? Gente, mas que abraço mais gostoso. Acho que a gente passou assim um minuto e meio agarrada uma com a outra. E ela falou assim, nossa, que abraço gostoso. Eu, que delícia. Então, nesse dia, aí eu saí e falei assim, já sei quem eu vou honrar. Vai ser essa senhora. Eu falei assim, eu vou comprar um urso de pelúcia muito fofo, muito gostoso de apertar, para poder falar para ela que a coisa mais gostosa do mundo é eu chegar no domingo na igreja e eu ter aquele abraço, né? Porque meu pai e a minha mãe já estão lá com o Senhor. Então, eu preciso de alguém para abraçar com gostinho, cheiro de mãe e pai, né? E eu fui, né? Eu fui com a minha filha. Aí eu entrei na loja para poder comprar esse urso. E eu encontrei uma gatinha Maria, a coisa mais gostosa, branquinha. Ela tem o cabelo branquinho, todo branquinho. E eu falei, ai, e chegou e falei assim, gente, será que uma senhorinha gostaria de ganhar esse urso? Aí tinha uma avó lá com os netos, ela falou assim, eu ia amar. Eu falei, então pronto, já está escolhido o meu presente. E eu escrevi uma carta para ela. Não era só honrar, né? Porque tem que ser intencional. E eu escrevi uma carta. E eu cheguei na igreja no domingo, eu lembro que eu ia viajar, e eu fui com mala, com tudo, eu fui lá para a CN com mala, com tal, e eu falei assim, gente, tomara que ela vá, porque se ela não for, eu vou ter que levar esse urso para São Paulo comigo, e eu vou ter que ir, e ela vai ter que estar lá, Senhor, se eu preparo esse encontro. E eu não queria entregar a carta, eu queria ler para ela, né, porque a pastora tinha falado que a gente tem que ler.
Aí eu cheguei na igreja, assisti todo o culto e falei para ela, eu tenho uma lembrancinha para a senhora. Ela, é sério? Eu falei, sério. Aí quando terminou o culto, eu falei assim, você permite que eu leia uma carta para a senhora? Ela, permite. Pois, gente, ali, naquela atmosfera maravilhosa, eu sentei as filhas dela lá, assim, sentei com ela e eu li uma declaração do que ela significava, do que significava aquele abraço todo domingo, do quanto que era gostoso, me falando, me arrepiando, tanto que ela trazia para mim a sensação de Espírito Santo, sabe? E ela virou para mim e falou assim, filha, eu tenho filhos, eu tenho os netos, e eu nunca tinha ganho um urso de pelúcia. Como é lindo, como eu tô apaixonada, muito obrigada. E eu sabe quando você vê que ali naquele momento você foi instrumento do Espírito? Gente, foi algo assim tão tremendo, que eu guardei no meu cantinho dos testemunhos gostosos, sabe? E assim, e eu falei, gente, acho que eu tenho que levar isso hoje, no dia de hoje, para poder falar assim, quanto que é importante. Eu acho que eu fiquei impactada com um pouquinho de ontem, que a pastora trouxe pra gente, da questão do ter o outro, de olhar o outro, às vezes de ter contato com o outro, que muitas vezes a gente não faz isso, né? E trazer isso para vocês. A gente pode ser, sim. A gente pode ser luz no outro, sabe? E a gente não precisa nem saber. É só escutar a voz do Espírito. Ele vai mandar para a gente, ele vai nos orientar. Porque eu pedi orientação para ele, ele me conduziu a essa senhora. Daí eu falei assim, quantas histórias ela tem? Gente, ela é tão grisalhinha, o cabelo branquinho, mas ela é tão fofa. E eu vou te falar, ela é muito amada na igreja, porque as pessoas passam lá e abraçam ela. E eu falei assim, tá vendo? Não sou só ela carrega o Espírito Santo com ela. Ela transborda o amor de Deus, porque as pessoas sentem necessidade de ir lá e abraçá-la. Então, eu deixo hoje aqui com carinho todo esse meu testemunho. É isso. Amém. Que lindo, Renata! Que lindo seu testemunho, viu, meninas? Tem que estar atenta, tem que estar sensível ao que Deus está falando e honrar realmente o que os outros têm, porque quando a gente honra o que o outro tem, a gente atrai isso para a nossa vida também, né? Assim que a gente aprende. Ah, mais alguém levantou a mão para dar testemunho? Acho que eu vi aqui. Não, ninguém levantou a mão. Não, aqui está sem mão Então, levantada. quem mais? Não, não tem. Então, São vamos 7h30 começar. também, São vamos. 7h32. Então vamos. Então, vamos começar, gente? Soraya, você faz a Oi, oração Laura. inicial para a gente, por favor? Faço. Depois Faço, da vocês estão me Camila, ouvindo? a Renata vai ler a devocional de hoje, a leitura de hoje, a Camila em seguida com o Provérbios 16, tá bom? E aí a gente segue com a pastora Leia. Soraya, você faz a oração inicial para a gente, por favor? Sim, faço sim. Senhor, muito obrigada, Pai, por este dia. Obrigada, Senhor, pelo sol que está raiando lá fora. Obrigada pela graça, pelo amor, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram sobre nós. Obrigada porque nós ressuscitamos todos os dias com o Senhor. E todos os dias nós declaramos que Cristo vive em nós. E assim nós podemos viver uma vida diferente. Deus, como diz a Adjane, agora nós vamos receber um pãozinho fresco do Senhor. Vai ser o nosso combustível para o dia. E que com ele nós vamos caminhar. E nós vamos poder derramar sobre as outras pessoas o amor incondicional que o Senhor tem colocado dentro de nós. Abençoe esse momento, abençoe cada vida. E que possamos absorver tudo aquilo que nós vamos aprender nessa manhã com a tua palavra e com a vida da pastora Leia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Renata? Tá pronta? Sim. Então, 21 de abril, arquitetos de um futuro exponencial. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Eu acredito que se você está conosco, é porque algumas palavras estão nos conectando. Eu super acredito em frequências, em ativação, e que juntos podemos desenhar um futuro incrível. Hoje, vivemos em um mundo complexo e ambíguo, e precisamos navegar por ele, encontrar oportunidades e criar impacto positivo. Como projetar um futuro?
Primeiro, precisamos de palavras que nos levem a Ele. Quando eu era criança, olhava para as estrelas e pensava que existia mais mundo do que aquele que eu conhecia. E agora, mesmo conhecendo diversas cidades e capitais ao redor do mundo, continuo acreditando que existem mais horizontes. Projetar o futuro exige imaginação e disposição para arriscar. A primeira coisa que um arquiteto precisa é visualizar além do que pode ver agora, porque é no desconhecido que surgem novas possibilidades. Quando você pensa no seu futuro, quais são as palavras que o guiam? As palavras têm poder de criar o que ainda não existe, de ativar o potencial oculto em você. Talvez hoje você não tenha todas as respostas ou todas as ferramentas, mas a visão que Deus lhe deu já é o primeiro passo para desenhar um futuro extraordinário. Não espere ter tudo perfeito para começar. Às vezes, é preciso desenhar no escuro, confiando que Deus iluminará o caminho. Lembre-se, as escolhas que faz hoje moldam o futuro que você verá amanhã. Seja ousado na sua imaginação e corajoso nas suas decisões. Deus lhe deu o poder de sonhar e de realizar. Não se contente com o pouco. Desenhe um futuro no qual o impossível se torne realidade. E acredite que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Amém? Para compartilhar, nós temos: eu fui criado como um excepcional arquiteto. As minhas ações e palavras criam o meu futuro. Amém. Obrigada, Renata. Camila? Vamos lá. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida, seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como o mel, doce para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos.
A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com sorriso malicioso, o põem em prática. Os cabelos brancos são a coroa da glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autoridade que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém. Amém. Pastora Leia e sua visitante de Minas. Bom dia, Planeja. Bom dia, bonita. Estou aqui com o cheiro de Minas Gerais, com Cris aqui. Hoje de manhã eu mandei uma mensagem para ela assim, tão legal mandar mensagem para você do WhatsApp, só com paredes nos separando, a distância de paredes. Gente, a Eneida hoje está descansando com a família no Corumbá, e lá ela ficou com receio de não ter o sinal, por isso ela já deixou tudo ajustadinho aqui, para a gente poder seguir. Ore para que ela tenha um tempo de descanso bom. Daqui a pouco a gente tem um grupo que vai estar se reunindo hoje para um lugar chamado, para um movimento chamado Fuaça. Fuaça de quê, Auri? Como que é que tu botou o nome? Fuaça o quê? Fuaça de nada, só de vontade de fazer fuaça. Fuaça de fuaça. Fuaça de se juntar e comer carne, juntar as famílias e juntar panelas. Talvez hoje seja um dia para você poder fazer algo diferente, ter um momento de comunhão intencional com alguém, com o vizinho, juntando o arroz aqui, o feijão ali, a carne moída ali, e faz uma saladinha, e o mais delícia é estar junto, né? Eu penso que essas movimentações com pessoas e conexões têm muito a ver com aquilo que a gente fala do futuro. Eu nunca vi, gente, o futuro ser conectado com solidão. Nunca. Então, quando você inventa uma fuaça, talvez é você que vai fazer isso, né? Talvez seja você a responsável para poder movimentar a conexão. Ah, ninguém me chama para nada. Chama você, gente. Você é bonita para isso. Faz isso acontecer. E olha hoje o dia, a gente está sendo chamada de arquiteta de um futuro de potência. Aliás, acima da potência. E a potência está justamente nesse lugar do relacionamento. Esses dias eu tenho pensado no poder que nós, mulheres, temos. Então, gente, em menos de um ano, nós conseguimos reunir no grupo mais de 700 mulheres. Aí eu fiquei imaginando qual é o lugar que caberia 700 mulheres se todas nós lá do grupo quiséssemos nos reunir. Era um lugar enorme. Sabe quem faz isso? O poder da mulher, o poder de nós nos movimentarmos. Mas eu, às vezes, encontro mulheres com tantos poderes externos, abençoando tantas vidas, abençoando seu marido, abençoando filhos, abençoando sua casa, seu negócio, mas, às vezes, ela não tem o olhar para abençoar a si mesma, e eu quero trazer essa palavra para você. Saber que o arquiteta que vai projetar e trazer o exponencial para o seu futuro é você. Você precisa ter clareza do que você quer. Quanto mais clareza você tem para si, melhor os seus filhos sabem lidar, seu marido tem mais segurança e confiança no que você faz, e as coisas fluem de forma que você não se perde. Uma coisa muito fácil que a gente tem nesse movimento do dia a dia é a gente se perder no problema alheio, se perder no problema que a gente criou, às vezes numa situação que Deus quer até nos esticar, mas a gente tem tanta demanda interna. Às vezes, quando eu converso com algumas mães e eu pergunto assim, qual é a sua maior dor? Eu não quero todas as dores, porque eu não vou dar conta de ouvir, nós não temos um tempo longo para isso, mas eu quero saber qual é a sua maior dor. E muitas delas não conseguem definir qual é a dor mais latente, porque tem a impressão que todas doem igualmente. Hoje eu quero fazer outra pergunta. Qual é a sua maior potencialidade? Uma vez, numa conversa com uma querida coordenadora do nosso Ministério com Crianças, Deus me fez fazer essa pergunta para ela. Amiga, qual é o seu lugar de abundância? E ela falou assim, meu Deus, nunca pensei, pastora, qual é o meu lugar de abundância? E eu falei assim, então, enquanto a gente conversa, Deus vai trazer o seu lugar de abundância. É lá que a gente vai. Eu não quero saber da sua escassez, isso eu já sei.
A gente tem que avançar esse lugar da escassez. A escassez, eu não tenho paciência. Ô, gente, a escassez, ela pula para fora e ela fica igual uma buzina, nos lembrando que parece que a gente não está habilitado para avançar. Ó, semana passada eu vivi situações, eu espero que no próximo encontro de um ano a gente tenha um tempinho para eu tentar trazer um pouco mais de tanta coisa que Deus está me ensinando com a experiência que eu tive semana passada. E a sensação que eu tive ao citar o seu nome, a orar por você, a interceder, foi o entendimento de que aquilo que eu estava falando a seu respeito me encontrou. Ô, gente, eu quero encontrar com a coisa boa, eu fiquei ruim, eu fiquei triste, eu fiquei muito pensativa, e eu tenho colocado diante de Deus isso. Todas as vezes que eu interceder por pessoas, eu quero ser tocada pelo potencial mais maravilhoso de abundância. Qual é o seu lugar de abundância? Vamos começar, se você tem essa clareza disso, vamos começar a escrever aqui no chat, qual é o seu lugar de abundância? Pastora, o meu lugar de abundância é organização. Ontem eu fiz essa pergunta para minha filha assim. Ontem a gente foi muito impactado com a cena, né, com o ato da Páscoa na nossa igreja, com as crianças, e quando eu cheguei em casa, eu perguntei, Fifi, o que é que você tem que manifesta a imagem e semelhança de um Deus que entregou seu filho? E eu pensei que ela ia falar uma outra coisa, ela falou assim, eu manifesto a imagem e semelhança de Deus na minha ordem, na minha organização. E eu falei, é verdade. Todo mundo enxerga a sua organização. Gente, qualquer hora eu vou trazer o caderno da Sofia aqui. É maravilhoso a maneira como ela tem uma organização interna. E o que eu penso? Que depois eu fui fazer a pergunta para mim. Qual é esse lugar que eu carrego a imagem e semelhança de Deus a ponto de entender que aquele lugar é o lugar da minha abundância? Por que eu estou falando isso, tentando conectar aqui com o que vamos falar sobre arquitetura? Porque a arquitetura precisa ter ferramentas e elementos para você poder montar aquilo que você vai desenhar e vai projetar. O que você está projetando? Hoje é dia 21 de abril. Se alguém puder dar uma olhadinha aí no Google para dizer para a gente quantos dias do ano a gente está hoje, você vai ver quantas chances a gente já teve. Coloca no chat o número dos dias que a gente já viveu até agora. Nós vamos ter... E o que falta também? Quantos a gente já viveu e quantos dias ainda falta até o final do ano? E enquanto isso, o chat está subindo aí cheio de palavras de abundância. 111 dias que já vivemos. Vê quantos falta, Mari. E quantos dias falta? A gente já teve a chance de 101 dias viver chaves específicas para a gente poder responder. Qual é o lugar que eu quero projetar para o meu futuro? 111 dias já se passaram. Nós tivemos já e estamos tendo a possibilidade de chances, mais de 110 dias juntas aqui para poder a gente projetar. E a pergunta que a bispa faz no primeiro parágrafo é assim, encontrar oportunidade de criar um impacto positivo, né, quando a gente entende o futuro. Como que a gente projeta o futuro? E aí ela fala, primeiro, são as nossas palavras que nos levam aonde a gente quer chegar. Qual é a palavra que você acordou hoje? Como que você acordou hoje? Dá uma paradinha aí, respira. Cheira a velhinha, sopra a florzinha, dá uma paradinha aí, oxigena o seu cérebro. Quando você faz isso, muitas pessoas que têm um temperamento melancólico, fleumático, algumas coléricas, raramente algumas sanguíneas, mas quando a gente carrega um temperamento um pouco mais reflexivo, a gente fica tendo a impressão de que a gente não tem a resposta para a pergunta de onde é que habita a nossa abundância. Porque você criou um caminho em que a resposta tão profunda para essa pergunta está num processo. Não é sobre o processo que eu estou perguntando, é sobre sensação. É sobre o que você acordou e teve. Né? Como que está a sua voz? Você já se ouviu hoje? Olha o que a gente já está aqui. Pessoas ouvintes, lugar de suprimento, abundância, alegria. A gente já tem algumas pessoas que têm clareza de que esse lugar de abundância tem esses nomes. E talvez o seu processo de resposta ou de exigência
Gente, espera, que eu vou pegar aqui uma régua. Eu tinha pensado em pegar aqui uma régua. Às vezes, o seu lugar de abundância tem uma régua grande, alta, essa de 16 centímetros. E talvez para aquilo que você carrega para o seu futuro, para o momento, só precisa de 2 centímetros, e não da régua toda. Mas você, às vezes, se sente inabilitada de projetar o futuro, porque na sua cabeça só cabe se for inteiro. Se não for inteiro, não vale. Ah, para, bonita. Vale sim qualquer esforço de milímetro que você conseguiu, que você deu. Isso é muito bom e grande para o momento. À medida que você se movimenta do pequeno para o grande e do pouco para o muito, Deus vai lhe acrescentando. E hoje é hora de você responder isso. Qual é o futuro que você está projetando para você viver os próximos dias que a gente tem projetado aí? Sabe quantos dias faltam? 254 dias para você poder viver e projetar. Então, a nossa proposta de hoje é, ao sair daqui, no seu melhor momento, e hoje é feriado em Brasília, em alguns lugares, não sei se em todo o Brasil, ponto facultativo em alguns, mas se você tiver um tempinho, nem que seja na hora do seu almoço, projete o seu mês de a sua segunda quinzena de abril, maio, junho. Vai até junho, não precisa ir longe, não. Se você é uma pessoa mais eufórica e mais acelerada como eu, você vai querer fazer o ano inteiro. Fica à vontade. Se você é um pouco mais contida e fala assim, eu quero fazer coisas execuíveis, não quero ficar inventando moda e depois não dar conta, não. Faz só do abril. Vamos fazer dessa palavra de hoje um lugar de prática? Vamos projetar o que a gente quer alcançar até o final desse mês, o mês que vem, o próximo mês. E se você se sentir à vontade, projeta o seu ano. Eu já mostrei para vocês que eu tenho um projeto de palavras proféticas do ano inteiro. E quando eu mostrei isso aqui, a Camila se inspirou e eu coloquei assim, ó, palavras escritas. E eu coloquei palavra para cada mês do meu ano, para eu poder não me perder. E o meu mês de abril, ele é sobre colheita. Não, perdão, sobre semeadura, sobre sementes. Eu estou atenta às sementes que eu estou dando para as pessoas e às sementes que eu estou entregando. Ô, gente, eu vou sair do protocolo hoje. Eneida nem está aqui, depois ela vai assistir e vai falar, pastora, bora aqui andar na minha casa. Peraí, Cris, assiste aí. Bora aqui, eu vou te mostrar o poder da semente. O poder das palavras que regem a nossa vida. Eu separei esse móvel. Tá dando para ver bonitinho? Obrigado, Apple. Isso daqui, ó, são as semeaduras e sementes de presentes que eu ganhei esse ano no meu aniversário. Edinho fala que eu fico igual uma criança, passando toda hora pela sala para poder me alegrar com os presentes, e é mesmo. E olha, eu não sou tão presa a presentes, embora eles apareçam e eu sei que a importância deles para isso. Mas olha, as meninas prepararam 2 potes com muitas palavras que vão regar o meu ano, no meu novo tempo de vida. A minha palavra que eu projeto, o meu tempo exponencial, ele está aqui, ó, nesse meu armário. E cada coisa que está aqui, gente, tem um significado e uma maneira de Deus se revelar à minha vida. Isso daqui que eu entendo que regeu e tem regido a minha vida, embeleza a minha casa. Olha eu aí, trazendo você para minha casa aqui, com cara de festa ainda. Todo mundo está conseguindo ver bem? Faz um joinha aí para eu ver. Eu quero te mostrar a questão da materialização da palavra projetada para o meu futuro. A palavra que eu coloquei foi sementes, as que eu ia entregar e as que eu ia receber. E Deus me deu isso. Olha aqui, as flores do meu marido, que quem viu lá, eu tinha uma estratégia de não ficar esperando a Jean me dar. Eu facilitava, e no sábado as flores vieram espontaneamente. O que eu quero dizer isso com vocês? Quero dizer que a projeção do que você faz para a sua vida está dentro de você. Você não precisa de absolutamente nada nem ninguém para fazer a sua projeção. Você já tem a habilitação de fazer isso agora. O que eu acabei de te mostrar foi fruto da projeção
da arquitetura que Deus colocou no meu coração sobre palavra. Gente, o que é palavra? É você parar e pensar o que está latente para mim, para o mês que vem, do que eu quero entender que Deus está me dando. E aí, nessa hora, você escreve, sem filtro, vai escrevendo, escreve em papel solto, e daqui a pouco você vai ver que vai fazer sentido. Quem tem muito isso, e é assim, hard, é o nível alto, é a Dani Teixeira, que eu nem sei se ela está aqui, que ontem ela serviu lá no Valparaíso na dança, talvez ela esteja descansando, mas a Dani tem uma conexão que quando vira o mês, ela olha e fala, pastora, olha o que eu vivi esse mês e olha a palavra que me regeu. O que eu quero te dizer para esse dia? Hoje é segunda-feira? Estou perdida. Sim. É, né? Segunda-feira. Eu quero te dizer que a sua segunda-feira está te convidando, Deus está te convidando para você poder estabelecer o seu projeto exponencial, para você não ficar na mimiseira que te consome, nos pensamentos da fofoca. Ô, gente, não se ocupa com a vida alheia, não. Você não dá conta nem da tua, meu Deus. Para que ficar falando dos outros? Para que ficar sentada juntas, ao invés de falar o que precisa de Deus? Pastor, eu vou falar o que de mim? Estou vivendo um momento difícil. Fala profético. Estou vivendo uma coisa difícil, mas eu estou crendo que Deus está projetando para o meu futuro um nível de abundância que eu ainda não vi. Amiga, eu libero sobre a sua vida. Começa a abrir as portas, as janelas das conversas, as nuvens, para você poder ser esse lugar da arquiteta de um futuro, não somente o seu, mas de quem você convive. Eu sou professora, sempre fui, e comecei a minha carreira acadêmica e pedagógica com crianças muito pequenas, que contempla ir para parquinho. Gente, eu oro toda vez que eu passo em frente a uma escola e tenho parquinho com professoras reunidas, porque eu sei que o que a gente evoca ali é um peso de desconforto, de insatisfação. A gente se reúne enquanto as crianças brincam de um lugar em que a gente só se queixa. Se você é uma professora de educação infantil, você está sabendo o que eu estou falando. E muitas vezes eu entendi que o que Deus estava me dando era a possibilidade de transformar aquele ambiente, projetar um novo futuro. Aí as meninas falavam assim, lá vem a Leia, Alice no País das Maravilhas. Aí eu vinha saltitando. Isso mesmo, bora lá, bora falar de Alice. O que vocês vão? Vão para onde? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Alice que disse isso. E a gente ia falando, brincando, daqui a pouco o clima já estava falando delas, elas já estavam falando de Deus, a gente já estava se aconselhando. Você é a voz do seu projeto do futuro. Não fique no lugar de sentar, apertar o botão e esperar o iFood tocar o seu interfone que chegou. Não, o reino espiritual não é assim. O reino espiritual é conquistado por esforço. O projeto de um arquiteto, a nossa casa foi projetada por uma arquiteta, e muitas vezes a gente pensava uma coisa e quando colocava no papel tinha que ter ajuste. E tudo bem ter ajuste. Até que a coisa vem para fora, começa a vir aquilo que a gente quer e a gente fala assim, nem gostei. Eu queria um mapa aqui, eu estou olhando o meu mapa aqui da parede. Aí eu pensei assim, nem gostei desse, e agora que colei? Não, vai ficar, mas não é esse que eu quero. O meu projeto é outro, o meu projeto é um que acende, que não sei o quê. Não, mas deixa ele, por enquanto. E tá tudo bem, gente. A gente foi ensinado em algum lugar que a gente precisa de tudo muito redondo, de tudo muito milimetricamente pronto. E deixa eu te dizer, o evangelho desse tempo é para ontem. Você não precisa estar pronta para fazer, você já está com o que tem na mão, pronta e apta para poder agir para o seu futuro. Amém? Eu compartilhei com você uma coisa muito especial, que é o presente que eu ganhei dentro da minha casa, e eu me senti muito à vontade de te convidar a caminhar dentro da minha casa. Talvez você tenha que abrir coisas que são muito suas, como eu fiz aqui agora. Pastor, eu não tenho esse negócio de ficar me expondo, não. Amiga, o nome disso não é exposição, o nome disso é manifestação do que Deus tem feito. Vamos orar juntas com o texto que está aqui e com a ideia, com a nossa mente aberta para entender qual é o nosso projeto para o futuro? Olha a oração que está aqui. É o quê, gente? Que Mariana quer deixar coração toda hora.
É o quê que está regando a gente de coração? Está escrito assim a oração de hoje. Senhor, ajude-me a desenhar. Ah, deixa eu dar um parênteses aqui, rapidão. Uma das nossas devocionais, eu disse que a gente podia ter um depósito de palavras ou de áudios. E uma filha, como a filhinha da Camila está ali do lado que eu já vi, um beijo para essa linda, estava junto com a Ive, que é a Sossô. Quando a gente chegou na igreja, ela falou, pastora, hoje eu assisti a devocional com a minha mãe, e eu fiquei com uma dúvida. Eu não gosto de desenho, eu não gosto de escrever e não gosto de falar. Eu posso fazer o meu depósito de desenho? Olha isso, se você tiver isso aqui, Deus está dando para você. Olha aqui o que Deus está falando. Me ajude a desenhar. Gente, bora desenhar o futuro? Eu não sou boa em desenho, a minha irmã é uma pintora renomada na minha cidade de Niterói. Meus irmãos são muito habilitados em desenho e a minha filha desenha perfeitamente. Eu sou um fiasco, eu sou de bolinha e palito. E eu já desisti de fazer qualquer coisa além disso. Mas o Pinterest me dá imagens, que ele é o meu amigo. Todas essas palavras que eu estabeleci para o meu ano inteiro projetando em 2025, eu fui no Pinterest e peguei, selecionei imagens. Talvez você seja como eu, ou talvez você seja maravilhosa com desenho. E olha o que Deus está nos dizendo. Senhor, me ajude a desenhar um futuro cheio de esperança. Esperança e impacto positivo, guiado por palavras que inspiram e edificam, que eu tenha coragem de imaginar e criar com ousadia. Amém? Que essa seja a nossa fala de hoje, que a gente seja levado para aquilo que Provérbios 16 fala, entregue ao Eterno o comando do seu trabalho e o que você planejou dará certo. Você e eu hoje convidadas a mudarmos de profissão. Se você é arquiteta, depois me conta aí como que você ouve essa palavra. Hoje eu e você estamos sendo chamados pelo céu para uma profissão. Você é uma arquiteta da sua alma. Você é arquiteta do que você vai projetar para o seu futuro. Você é uma arquiteta do amanhã. Mas o amanhã começa agora. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada pelo entendimento de que hoje, reunidas aqui, mais de 60 e tantas mulheres, nesse dia que para muitos lugares do Brasil é um lugar de descanso, de feriado, um lugar de ponto facultativo, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Obrigado por esse final de semana intensamente cheio de amor, em que todas nós fomos envolvidas pelo amor escandaloso da cruz. Obrigada por isso. Obrigada pela Páscoa, que foi o lugar da passagem da morte para a vida. E nesse dia, ainda sobre efeitos de tudo que vivemos nesse final de semana, sobre o nosso encontro presencial, sobre as mensagens que deixamos no nosso grupo, sobre as marcas que vivemos e pudemos espalhar aqui junto nessa devocional, nós queremos dizer que queremos receber da tua parte a ousadia. Muitas mulheres estão presas naquilo que dão conta de fazer, e projeto não é sobre dar conta, é sobre ativação de fé. Eu não tenho ideia do que vai acontecer em dezembro, mas eu já tenho uma palavra posta para aquele mês e aquilo que eu vou viver com o Senhor. Deus, eu sei que algumas pessoas estão perguntando assim, pastora, isso não é muita pretensão, a gente ficar determinando o que Deus vai fazer? Senhor, esclarece no coração delas que não é sobre nós, é sobre o Senhor, é sobre o que o Senhor carrega. Não é a pretensão de sermos atendidas, mas de manifestarmos o que o Senhor é. Quando eu levo a minha câmera para poder mostrar às minhas amigas aquilo que eu recolhi, a colheita que tive nesse mês de abril, no meu aniversário, com presentes tão simbólicos, com presentes pequenos e grandes, com palavras tão fortes. O que eu quero, Deus, que elas percebam é que existe uma materialização quando a gente te entrega os nossos planos e projetos, porque a palavra final vem do Senhor. Pedimos a tua companhia, Senhor, em tudo que vamos fazer. Pedimos a tua estratégia, criatividade, ousadia, para a gente avançar no projeto que temos. E nós não vamos ficar com os pés presos à circunstância que estamos. A tristeza não vai nos paralisar,
a insegurança também não, a falta de dinheiro também não, porque esse lugar onde a gente projeta o futuro, todas as riquezas estão disponíveis para nós. A riqueza emocional, a riqueza física, a riqueza, Senhor, dos dinheiros e também da paz. Nós pedimos a tua companhia nesse dia, guarda Eneida e sua família onde ela estiver, guarda o nosso dia no ajuntamento de fuaça de amigos, guarda cada uma dessas queridas, dessas bonitas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essas que já estão no nosso grupo e por aquelas que vão serem acrescentadas. Te pedimos a tua bênção para o dia de hoje como manifestação de um comportamento de arquitetas lindas, prontas para poder pegar o papel e desenhar e projetar aquilo que a nossa palavra vai nos guiar. Obrigado pelo teu cuidado e teu amor. Recebe como louvor e adoração o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém. Hoje é Mari que Marizinha. vai tirar foto, né, Auri? Já ajeita, hein, Mari, para a gente não ficar com o sorriso congelado. Tô aqui já, vamos uma grandona e depois uma... Gente, sem notificações, por favor. Sem envio de... Gente, enquanto a Mari está colocando aí, fala depois com joinha, tá? Olha a última frase desse devocional. Desenhe um futuro, e esse daqui é para nós e nossos pequenos, nossos filhos e crianças. Que tal fazer um projeto para a sua vida, chamando a sua família para desenhar? Você escreve palavras e as crianças desenham. Desenhe um futuro no qual o impossível se torne realidade. E acredite que com Deus todas as coisas são possíveis. Pastora, 0 dinheiro na conta, mas quero morar numa casa com piscina. É disso que eu estou falando. Pastora, 0 dinheiro na conta, mas eu estou querendo muito abrir um negócio. É disso que eu estou falando. Eu estou falando do impossível, aquilo que a tua mão não alcança. Bora, Cris, vem. Vamos lá. Vai. 1, 2, 3. A primeira foi... Auri, tira aí a pastora do grandão, por favor. Peraí, pode ser. Descongelar seu rosto. Ai, horrível. Vamos. Começa a estar liberando as câmeras. Oi. Muito bem, bom dia, bonita. Ô, gente, deixa eu continuar agradecendo a vocês pelas palavras que vocês têm me mandado de bênção dessa nova fase de ano. Eu entendo que aquilo que eu tenho recebido não é só para mim, é para todo mundo receber junto. E obrigada pela manifestação de tantos carinhos, de presentinho, de abraço, de palavras, de oração. Ô, gente, eu ganhei uma música da Bárbara. Bárbara, tu tá aqui? Bárbara Luísa. Depois eu quero falar bem especial com você. Obrigada por aquela canção tão legal. Obrigada pelas palavras que foram postas. Gente, eu também ganhei uma intercessora diária. Muito obrigada, sua linda, que ora por mim na madrugada. Eu já tenho a querida lá de Cascavel, e eu tenho essa querida que todo dia, bem cedinho, me manda, a Z de Cascavel, me manda sempre uma palavra, e sempre me abençoa com palavras. E essa outra querida, que eu tenho até que aqui achar o nome, mas amanhã eu digo para vocês qual é o nome dela, que tem muita mensagem aqui, e eu quero agradecer esses presentes. Sabia que tem presente guardado para você dentro desse grupo? Sabia que aqui é um lugar de você derramar o melhor que você tem? Sabia que aqui é um lugar seguro para você chorar, para você sorrir, para você se alegrar? Projete o seu final de abril. Bora começar pelo final de abril? Para todo mundo ficar na mesma página? Depois as aceleradinhas vão, as mais lentinhas ficam lá no seu ritmo. Mas bora todo mundo dar conta de projetar o que você quer conquistar até o último dia do mês de abril, e depois a gente vai contar isso em testemunho. Beijo, já são 8h08 e a gente tem fuaça e você tem que... Ô, gente, faxina a casa hoje não, eu me metendo na tua vida. Vai descansar. Tá? Deixa o rejunte para botar branco depois, que quem gosta de botar rejunte branco, vai descansar, vai dar beijo no marido, sair com os filhos, tá? Deixa eu me meter na tua vida. Beijo, te amo, um dia abençoado, cheio de projetos do Senhor. Ah, uma coisa importante sobre projetos. Se você tem medo de ousar, peça ajuda aos seus filhos, eles não têm.
Se você pensa o que eles querem conquistar até o final do ano, não se assuste se ele falar uma coisa muito grande. É Deus falando sobre grandeza, tá bom? Beijo. Beijo para todos vocês, um dia abençoado. Eneida, amamos você, sua linda. Pastora, Edilene está com a mãozinha levantada. Você quer falar? Fala, Edilene. Bom dia, bonitas. Jesus abençoe os dias de todas. Foi sem querer. Amém. Beijos. Falou. A gente só queria te ouvir, Edilene, era isso. Coisa maravilhosa. Beijo, Tem arquitetas sido do bênção, viu, futuro. pastora? Seu ministério é abençoado demais. Jesus Amém. continua te abençoando. Amém, Edi. Ó, Beijo. beijo, arquitetas lindas e chiques, tá? Beijo, um dia abençoado nessa segunda. Kel, beija esse fofo por